Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma das técnicas mais fascinantes do cinema, que é o plano sequência. Você já deve ter assistido algum filme ou uma cena que parece acontecer sem cortes, né? Aquela sensação de imersão total, como se a gente estivesse acompanhando o personagem em tempo real. Pois é, gente, é esse que é o poder do plano sequência. Então, o plano sequência, ele é uma técnica cinematográfica onde a cena inteira é filmada sem cortes aparentes, criando uma fluidez narrativa que prende o espectador. E diferente da montagem tradicional que usa diversos cortes para construir a cena, o plano sequência ele mantém a câmera em movimento contínuo. Então isso exige, uma precisão dos atores, do diretor e de toda a equipe técnica. Na verdade, todo mundo que tá ali naquele momento gravando. É, como se fosse uma cena de teatro, né? Que, você não pode errar. A diferença é que vai estar gravando. E seja para transmitir tensão, tristeza, densidade, longevidade de determinada tarefa, cansaço ou simplesmente continuidade, um longo plano ininterrupto serve vários propósitos diferentes. Como nem tudo é literalmente aquilo que se vê, são vários os exemplos de takes que na verdade possuem cortes invisíveis, o que pode aumentar ou diminuir a magia da cena dependendo do espectador. Tem aqueles bem ligeirinhos ali que conseguem captar onde que foi feito o corte, mas tem gente que não consegue, porque é pra parecer que a cena é ininterrupta. Mas então fica a pergunta, por que usar essa técnica? Bom, ela pode gerar a imersão, a tensão, a intensidade dramática e até impressionar pela sua complexidade. Então, acho que isso que tem todo o seu toque de querer usar essa técnica e não o corte normal, o corte seco. E essa técnica, ela voltou a ser comentada recentemente por causa da estreia de uma nova minissérie da Netflix que tá dando o que falar, gente, que é Adolescência, na qual cada episódio foi filmado em um único plano sequência, sem cortes invisíveis ou edição digital para unir diferentes takes. Então, se você quer ver o que é uma produção sem corte, realmente, literalmente sem corte, assista Adolescência. Não sei se você já assistiu, Laura, se chegou, começou a assistir, eu lembro que você comentou no grupo que é um pouco de gatilho, né? Um tema bem pesado, na verdade, gente, essa série. Sim, faltou o último episódio pra eu assistir, porque são 4 episódios de 1 hora, então são bem densos também, gente, é muito... É que assim, que nem eu tava falando no grupo que a gente tem, eu como sou professora, eu lido com isso diariamente, com adolescentes e com cyberbullying, que é um dos temas na série, é muito pesado assistir essa série, sabe? Então assim, eu não conseguia assistir um episódio, eu não conseguia maratonar, porque apesar dela ser maratonável, porque faz você querer, assistir até o final. Sim. Mas pra mim era muito pesado, sabe? Era muito denso absorver tudo aquilo. Então eu tinha que parar um pouco. Então eu tô assistindo aos poucos, sabe? Eu não sei pra você, Laura. Eu achei muito o uso dessa técnica muito bom pra esse tipo de série. Achei que, foi fantástico, genial, assim, o diretor. Inclusive, pra quem não sabe, o ator que faz o pai foi um dos que participaram do roteiro, que escreveu o roteiro, que ajudou a dirigir, produzir. Então, palmas pra esse ator aí. É uma série britânica também, Adoro. Produções britânicas sempre são muito boas. Mas eu achei que, pra mim, eu maratonei. Então, eu achei que ficou um pouco cansativo, sabe? Ainda mais aquele episódio, acho que foi o segundo que ele conversa com a psicóloga. É o terceiro. É o terceiro? Eu achei um pouco... Me cansou um pouco, sabe? Porque é meio que se, você piscou, você perdeu, entendeu? Não tem que não vai ter aquele corte de cena. Não sei, pode ser uma coisa minha só, não vou tirar o mérito da produção, porque, gente, você fazer uma cena numa escola com 300 figurantes e ensaiar 300 figurantes e ninguém pode errar pra você gravar, porque, assim, o primeiro episódio, que é quando eles entram na casa, se não me engano, foi feito no take 2. Então, a gente teve só 2 takes pra fazer aquela cena. O da escola, óbvio, envolve mais de 300 pessoas, foi no take 5, mas mesmo assim, parabéns pra produção, não fazer uma cena aí com várias, mais de 100 pessoas no take 5. Então, é incrível a produção, mas me
cansou um pouco. Pode ser também pelo fato de eu ter assistido os 4 direto, né? Se eu, sei lá, assistir 2, depois no outro dia mais 2, talvez não tivesse me cansado tanto. Mas eu acho que não, Gil, porque eu tive essa sensação também, sabe? Eu acho que é muito cansativo, porque você... Primeiro que não tem ação, né, acontecendo nesse episódio que ele conversa com a psicóloga. É tipo monólogo, sabe? É bem os dois conversando mesmo. Você só... A única coisa, assim, impressionante é a postura do Jamie, né? Que é o menino lá da série principal, que vai mudando a postura dele. Diferente dos 2 primeiros episódios, que a gente viu um outro adolescente totalmente diferente, com medo, né? E agora a gente já tava vendo um adolescente que tava começando a revelar umas coisas que a gente não imaginava. Então, assim, mas pra ser sincera, gente, eu posso até ser meio cancelada. Eu sei que é uma técnica muito difícil de fazer. Tipo, mostra toda essa questão da intensidade, da complexidade, né? A tensão e tal. Mas eu, particularmente, não gosto de plano sequência. Porque eu acho que fica muito cansativo. Eu acho que todos os filmes que a gente vai comentar daqui a pouco, tanto os meus quanto o seu, tipo, outros que ficaram famosos, que a gente vai falar até que ganhou Oscar, eles são muito cansativos, gente. É muito, sei lá, o filme pode ter... O meu não é, Laura. O meu não é, gente. Ah, não. Apesar de eu gostar muito do que você vai indicar, mas ele é cansativo, gente, porque pode ter ação, pode ter tudo. Mas eu acho que a questão de ter o corte seco, assim, é pra dar uma respirada também pra quem tá assistindo. Não sei. Eu não sei se isso é uma coisa só... Eu acho que é uma coisa só minha. Porque eu assistindo a série, me dava um pouco de fobia, sabe? De nunca ter um respiro. Parece que eu tinha um respiro. Tipo, não para a cena, meu Deus, ninguém para não para de acontecer as coisas, acontece tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Aí, tipo, tava me cansando, tipo assim, ao mesmo tempo que era um tema denso, um tema pesado de você assistir, também é uma cena densa, sabe? É uma cena que você não, o seu cérebro não tem um respiro, você fica a todo momento, principalmente a gente que assiste legendado, né? A gente tem que ler a legenda e ainda prestar atenção na imagem. Então, assim, ai, gente, a série é muito boa, ela, tipo assim, uma baita de uma puta de uma produção, né? Não é nem uma baita. Mas, ai, não gosto de plano de sequência, é muito cansativo pra minha cabeça. Mas, bom, a produção de 4 episódios, né, como eu falei, acompanha o Jamie, que é o adolescente principal, o Jamie Miller, que ele é um adolescente de 13 anos, que é preso sob a suspeita de assassinar uma colega de classe. A trama se desenrola em tempo real, mostrando desde a abordagem da polícia, né, que nem a Gil falou, quando eles invadem a casa, até a investigação e interrogatório do protagonista. Então, a todo momento, tipo, fora a questão deles, a polícia abordando eles, a série inteira se passa no Jamie, né? Tipo, acompanhando o Jamie ali dentro da delegacia e em toda essa parte da investigação do que levou ele a fazer tal ato. Sim. E como a gente falou, sempre bom frisar de novo que fazer um plano sequência não é fácil, porque exige ensaios exaustivos, mais que o normal, né? Mais do que você simplesmente ensaiar o seu roteiro. Você tem que ensaiar a sua marcação. A marcação precisa da câmera, dos atores, dos figurantes. É um trabalho, assim, que tem que ser sincronizado entre a equipe de som, de iluminação, de figurino, de tudo, gente, de figurantes. E uma falha pode obrigar toda a cena a ser refeita, ou seja, errou, tem que voltar desde o início. Não é igual no corte normal, errou, a gente volta a partir dessa cena. Não, no plano sequência, errou, volta no início. Imagina você tá lá no final da cena e você erra. Nossa, que ódio. Tem que voltar tudo de novo. Nossa. Então, eu acho que, por isso que eu falo, assim, é uma baita de uma produção, né? Você tem que bater palma pra galera que faz isso, pros atores também, porque isso exige muito da sua atuação, né? De você não esquecer uma linha sequer, uma vírgula do seu roteiro, né? Do que você tem que falar. Mas, assim, existem truques também, né? Eu não sei se a série a gente sabe que não usou tantos truques assim, porque a gente viu que eles lançaram isso na internet, né, pra gente, de que foram gravados diretos, né, dependendo do take foi gravado direto, realmente. Mas existem sim truques, né, muitos filmes que parecem ser filmados sem cortes nenhum, na verdade eles usam cortes escondidos, né, em movimentos de câmera, como mudança de iluminação ou passagem por objetos escuros. Então, tipo, assim, sei lá, a câmera vai passar por trás de uma árvore, aí nessa árvore eles fazem o corte. Mas tem que ser bem bom também, né, pra não... Tem que ser o mesmo momento ali da árvore. Sim.
E tem alguns filmes aí que só tem algumas cenas feitas em plano sequência, e não o filme todo, porque já é difícil gravar uma série, imagina gravar um filme em plano sequência. E a gente tem um exemplo de La La Land, que tem aquela cena de abertura, né? Ela foi filmada em plano sequência, mas o filme em si não é em plano sequência. E outros também vão além, deve ter um filme aí que foi praticamente filmado inteiro dessa forma, que é um que inclusive eu vou indicar, que tem poucos cortes, pouquíssimos, né? Cortes escondidos. Então, eu amo essa cena do La La Land, eu sou apaixonada por esse filme e amo essa cena de abertura que é tipo plano sequência que é visível, né? Porque você acompanha também todas as pessoas ali, todos os dançarinos fazendo tudo em plano sequência. Então, assim, eu acho que eu prefiro quando tem plano sequência assim dentro do filme. Agora, quando o filme, ele é quase... algumas cenas, né? Umas cenas, assim, que até o filme que eu vou indicar, ele também é algumas cenas só, ele não é o filme inteiro. Então eu prefiro assim, porque ele fica menos cansativo, sabe? Mas tem outros filmes que eles são quase que o filme inteiro. Gente, é muito cansativo. Desculpa, mas eu acho muito cansativo. Agora que vocês já entenderam tudo sobre o plano sequência, vamos comentar então algumas produções que usaram essa técnica, mas lembrando que nem sempre foram filmados 100%, tá? Que nem a gente falou. Bom, começando pelo meu filme favorito de guerra, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de filmes de guerra, mas esse me prendeu. E eu acho, Laura, que pode ser pela técnica do plano sequência, não sei, que às vezes, dependendo do tema, pode ser cansativo e nos outros pode ser que não. Mas 1917, gente, me prendeu do início ao fim. Eu, na época, assisti ele no Streamio, porque eu queria muito, nessa época, tentar assistir de novo, né, todos os filmes antes do Oscar e não deu certo. Mas aí depois eu acabei indo assistir no cinema porque eu achei muito bom e eu falei, esse filme merece ser assistido no cinema. E 1917 ele foi indicado em 10 categorias no Oscar, levou 2 Globos de Ouro na época e levou 3 Oscars, eu acredito que nas categorias técnicas, porque realmente na categoria técnica ele foi muito bem. Em 1917 ele é ambientado na Primeira Guerra Mundial e acompanha 2 jovens soldados britânicos, que inclusive um deles é um dos meus atores favoritos, o George Mackay. Não sei se você lembra dele, Laura, que faz Capitão Fantástico. Eu adoro todas as produções que ele faz, gente. Indico todas dele, sério. E aí, nesse filme, né, tem esses 2 jovens soldados que eles são encarregados de uma missão que é praticamente possível. Que eles têm que atravessar o território inimigo para entregar uma carta, né, uma mensagem que pode salvar mais de 1.600 soldados. Então, tipo, se eles não entregarem isso, é meio que 1.600 homens vão morrer e meio que vai ser culpa deles, né? Então, imagina o peso disso neles, né? E pra aumentar essa sensação de urgência, né, e imersão, porque, tipo, é como se passasse o filme numa noite só, tipo, um dia só, né? Uma coisa muito rápida. Então, aí o diretor, Sam Mendes, ele optou por filmar em um pseudo plano único, porque ele não é ele é tipo um falso plano sequência. Ele é, mas não é, porque algumas cenas ali foram costuradas para criar essa sensação de plano único. Então, às vezes tá passando ali, igual a Laura falou, sei lá, passa numa árvore, ali tem um corte. Então, se vocês pesquisarem na internet, fala onde que é feito esse corte. Porque, se não me engano, foi filmado em 2 planos sequências, com um único corte, que até explica na internet onde que é, só que assim, é muito imperceptível, gente, sério. Muito perceptível, então realmente ele parece um plano único. E esse foi uma das técnicas, né, que fez o filme levar, porque, gente, não tem como não levar Oscar se você não usa essa técnica, porque o cinema já considera uma técnica muito difícil de ser utilizada. Então, por isso, super merecido esse filme. Por isso, uma indicação aqui também, nesse episódio, de um filme, né, de falso plano sequência, mas que é plano sequência também, mas por causa desse corte imperceptível, ele não é 100% filmado em plano sequência. Mas fica uma indicação, gente, trilha sonora maravilhosa, atuações incríveis, produção. Nossa, fotografia, então, nem se fala, gente. 1917 é um filme de 2019 que ganhou aí o Oscar em 2020. Super recomendo. Então, você falou que não tem como não levar Oscar, mas o filme que eu vou indicar, ele concorreu ao Oscar e não levou, né, o Oscar. Mas, assim, ele não... Sério? Caramba! Então, mas ele não foi igual o 1917, que concorreu à melhor categoria de melhor filme. Ele concorreu em categorias técnicas
técnicas, principalmente, mas assim, eu acho um absurdo, gente, um filme que faz plano sequência e, tipo, não ganhar de melhor montagem, porque, sabe, melhor montagem, você teve que fazer uma montagem maravilhosa no pós, pra você, tipo... Na hora, né? Na verdade, tem que fazer na hora essa montagem. Então, eu acho, sei lá, eu acho um absurdo, mas, enfim. Filhos da Esperança é um filme de 2006, ele é antiguinho já, do diretor mexicano Afonso Cuarón, então, assim, já é um diretor... Adoro ele, gente! Muito bom esse diretor. É um diretor que já levou Oscar, né, por vários outros filmes, então, assim, não tem como, assim, você pensar assim, nossa, que Filhos da Esperança não levou nas partes técnicas, mas, enfim, Filhos da Esperança é um filme muito, muito bom, que na época, eu lembro que eu assisti mais ou menos na época, mas eu assisti também não foi no cinema, né, foi meio que pirata. Mas Filhos da Esperança, ele conta a história em que as mulheres, elas não conseguem mais engravidar, né, é um filme pós-apocalíptico, fala sobre as mulheres serem inférteis e tal, então elas não conseguem mais engravidar por motivos que explica lá no filme que eu não vou lembrar, mas que isso ameaça a extinção, né, então assim, um evento que tinha acontecido também no filme é que o último ser humano a nascer, que tava com 18 anos já, ele morreu. Então, assim, eles começaram a ficar meio que preocupados com o futuro, tipo, se tava prestes a colapsar, porque as pessoas mais jovens estavam morrendo, enfim. E esse filme, gente, é um filme de elenco de peso, sabe? Tem muita gente famosa. E o principal dele, que é o Clive Owen, ele é um cara que ele meio que assim, ele tá indo em busca da ex-mulher dele, que é Julianne Moore. Eu? Julianne Moore. E ele tá indo atrás da ex-mulher dele por causa desse colapso que tá acontecendo, desse caos que tá acontecendo no apocalipse, né? E daí, o que acontece? No meio do caminho, ele encontra uma jovem e que ela tá se escondendo. Por quê? Ela tá se escondendo porque ela tá grávida. Então, tecnicamente, ela é a última mulher, né? A única mulher que engravidou, que conseguiu ser fértil em vários anos, assim. Então, assim, é um risco pra ela, né? Ela, tipo, tá normal, assim, vivendo normal. Então, ele tenta proteger ela o filme inteiro. E, assim, a cena mais marcante do filme é a cena do carro, né? Que é o plano sequência. Então, que também é a cena mais longa, né? Do filme. E que mostra 5 personagens dentro do carro, que eles estão totalmente apertados ali, fazendo... E, tipo, eles fazem com que o espectador praticamente se sinta ali dentro, porque a câmera tá no passageiro. Então, a gente vê o motorista dirigindo e a gente tá, tipo, todo momento olhando pro motorista, olhando pra galera que tá atrás, tudo apertado. E, tipo, isso é muito louco essa cena, porque ela acontece, tipo, eles têm que ir no meio de várias pessoas que estão protestando e estão querendo quebrar, eles acabam descobrindo sobre a mulher que tá grávida. Enfim, então, os movimentos da câmera, eles são lentos e eles ajudam a contar essa história, né? Então, eles trazem com isso um destaque de um outro personagem e que a gente se move junto com o veículo. Inclusive, quando ele precisa entrar numa cena que ele precisa andar um caminho inteiro de ré, com o carro de ré. Então, tipo, é uma perseguição inteira e ele tá andando de ré. Então, assim, é muito, muito louco. Esse filme é muito bom, gente. Tá disponível na Amazon Prime pra quem quiser assistir. O diretor Afonso Cuarón fez um excelente trabalho. Eu ainda fico inconformada até hoje que ele não levou nenhum Oscar. Mas é isso. São poucas cenas que tem plano sequência nesse filme. Ele não é o filme inteiro. Mas são aquelas cenas que você fala assim, cara, que foda essa cena, sabe? Tipo, demoraram pra caramba pra filmar isso. Olha, vou pôr na minha lista aqui, hein? Não conhecia esse filme. Bom, e minha última indicação é um filme que nem deve ter ido pra nenhuma premiação, gente. Mas é um filme que ele foi realmente filmado em plano sequência, ele inteirinho. E é um filme dirigido pelo Woody Harrelson, que chama Lost in London. Não sei se você já ouviu falar, Laura, desse filme. Acho que eu já ouvi falar. Porque ele é do Woody e ele faz o papel dele mesmo, na verdade, né? Que é tipo como se fosse uma pior noite na vida do Woody, do próprio ator. Que ele passa uma noite numa prisão. Então ele é perseguido pela polícia, ele é preso por ter danificado um táxi, depois de uma grande noite lá na boate em China White, em Soho, em Londres. Então é um filme que ele foi filmado e passado ao vivo pra galera assistir ao mesmo tempo. Então ele é literalmente um plano de sequência 100%, que não teve nenhum corte, porque enquanto estava sendo filmado, estava sendo exibido para as pessoas assistirem ao mesmo tempo. Isso na verdade, bem inovador, né?
E ele é de 2017. Ele tá na Prime dos Estados Unidos. Não sei dizer se está aqui na nossa. Vou até dar uma pesquisada. Mas ele, se vocês querem, né? Um filme 100% plano sequência. Mas que eu acho que é um daqueles filmes que não se deve ser levado muito a sério, tá, gente? É o Lost in London. Bom, o segundo filme que eu escolhi pra falar, né? Eu assisti bastante filme que tem plano sequência e tal. Mas eu acho que não tem como a gente falar de plano sequência e não falar de O Regresso, né? O Regresso foi o filme que finalmente rendeu o Oscar de melhor ator pro Leonardo DiCaprio. Nossa, sim, eu não assisti esse filme. Laura, não me cancele, mas eu não curto muito filmes do Leonardo DiCaprio. Nossa, não fala isso pra mim. Por isso que eu quase não assisto filmes dele. Eu só assisti aquele lá que você indicou, que realmente é muito bom, Prenda-me se for capaz, mas olha, eu acho que só. Não sei outro que eu assisti dele, não me recordo. Sorry, fãs do Leonardo DiCaprio. Então, mas o Regresso, ele é um daqueles filmes que eu falo, assim, ele é cansativo, né, por ser, tipo, plano sequência. Imagino. Pra ele ter ganhado o Oscar, deve ser monótono. Não, então, ele é um pouco monótono, porque... Mas, assim, tem aquela cena clássica, né, do urso atacando, então, assim, tem uns pontos ali, um ou outro, de ação, que faz, tipo, todo o filme valer a pena, porque, gente, que nem, por exemplo, 12 anos de escravidão, que também é outro filme de plano sequência, pelo amor de Deus, isso daí é sofrência, esse filme, hein? A história é muito importante. É muito importante você realmente saber, né, da história e tal, porque fala, né, da escravidão e tal. Mas, meu Deus do céu, gente, é muito cansativo. Juro, eu assisti esse filme, assim, na base do ódio, porque eu não aguentava mais. É muito cansativo. Muito, muito. Mas o Regresso, ele vale a pena. Vale a pena. Ele é um filme muito interessante. Eu assisti na época, né, que ele concorreu ao Oscar em 2015. E olha só, é do mesmo diretor do Birdman, que é outro filme de plano sequência. Né? Então, só que assim, depois de tantos desafios vividos no Birdman, o diretor, o Alejandro Inarritu, não sei falar o nome dele, mas ele, né, conseguiu filmar o Regresso também em uma única tomada. Mas, porém, o diretor, ele recuou depois de considerar outras dificuldades impostas pelo filme, né? Como o inverno rigoroso e as filmagens ao ar livre, que, né, na sua maioria contavam exclusivamente com luz natural, ele precisou, então, fazer ali de alguns cortes, desses cortes meio invisíveis que a gente fala, né? E principalmente por também ter efeitos, como fala, efeitos visuais, porque, por exemplo, o urso, né? Não foi um urso de verdade, né? Que tava ali atuando. Mas eles precisaram, fazer esses cortes pra, depois no pós-produção ficar um pouco mais fácil pra eles, né? Mais ou menos assim. Mas é totalmente imperceptível pra você que tá assistindo o filme. Então, o filme, mesmo assim, mesmo tendo esses cortes, né, que a gente não percebe, o filme ele tem diversas cenas em plano sequência, né? Como a da batalha inicial. Mas do que fala esse filme, Laura? Depois... Porque eu não sei do que fala, sabia? Até hoje. Peraí, eu já falo que eu também não lembro direito. Então, que a cena da batalha inicial contou com 1 mês de ensaio até poder ser filmada pra eles. Porque, assim, como eles tinham que filmar no meio da neve, né? E eles iam ter que lidar com temperaturas baixas, eles não podiam errar, gente. Porque se é plano de sequência, não pode errar. Então, eles tinham que, né? Eles tiveram que ensaiar bastante pra ficar, craque mesmo. Mas vamos lá, o filme... Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro sobre o que fala. Bom, o filme, ele se passa em 1822, né? O Leonardo DiCaprio, que é o personagem principal, ele parte pro oeste, nos Estados Unidos, disposto a ganhar dinheiro caçando. Ele é um dos melhores caçadores que tem. E depois ele é atacado por um urso e ele fica seriamente ferido. Esse é, acho que o plot principal do filme, que ele é atacado pelo urso, dele fica muito ferido e é abandonado à própria sorte pelo parceiro dele, o Tom Hardy, que é muito sacana, faz uma sacanagem com ele. Olha, o Tom Hardy faz. Adoro esse ator. Sim, ele faz. Os dois eram caçadores, e daí, ele pega e deixa o Leonardo DiCaprio só porque ele se machucou, né? E que ainda rouba os seus pertences. Porém, mesmo com todas essas coisas assim, né? O Leonardo DiCaprio, ele sobrevive e inicia toda essa jornada, né? Em busca da sua vingança pro Tom, né? Contra o Tom Hardy. Então, a gente vê... ele quer se vingar? Eu achei que era... Mas aparece, a sobrevivência dele, né? Sim. Então,
A sobrevivência dele é, tipo, é o logo após. A batalha principal é a cena dele com o urso. Daí, depois disso, é todos, tipo assim, essa é a primeira parte do filme. A segunda parte do filme, porque ele é longo pra caramba, né? A segunda parte do filme é ele tentando sobreviver, indo atrás do Tom Hardy. Daí, depois, no final do filme, ele chega lá e se vinga. Mas é assim, é bem interessante. É bem legal. Eu recomendo pra caramba. Tá na Disney Plus pra quem quiser assistir. É longo, mas vale a pena. Bom, e tem vários outros filmes, gente, que tem cenas, né, em plano sequência, não o filme todo, igual a Laura falou. Tem o Birdman, que chegou a ganhar Oscar, né? Acredito que levou de melhor filme, não levou? O Birdman. Ai, não vou lembrar. Mas acho que... Mas levou alguma coisa. Eu acho que acabou levando, viu? Que eu não assisti. Levou Oscar, gente. O Birdman, a gente tem... Game of Thrones, gente. A gente tem cena plano sequência, que é aquela cena da batalha. Aquela batalha... Acho que aquela batalha escura, verdade. né? Ou a batalha dos bastardos. Ou essa é a Batalha dos Bastardos? Eu não lembro, Foi a dos gente. bastardos. Não, acho que aquela Acho que é a dos escura que bastardos. todo mundo reclamou, não é? Que tava escura, não dá pra ver nada. Todas eram escuras, né? Ou é aquela do Jon Snow. É verdade, gente, isso releva, né? Mas tem uma batalha muito Sim. famosa do Game of Thrones que foi filmada em plano de sequência, que é tipo uma cena de 30 minutos, praticamente. Uhum. Sem cortes. Então, muito legal fazer isso, né, nas produções. Tem 12 anos de escravidão, que nem eu falei, né? Que tem a Lupita Nyong'o. É um filme muito importante de assistir, mas é muito cansativo. A gente tem também o Baby Driver. Não sei se você já chegou a assistir esse, Laura. Em ritmo de fuga. Ah, é verdade! Pois é, ele tem algumas cenas aí verdade. também que são em plano de sequência. E a gente tem o... Tem a cena do carro. Ah, é que eu não assisti esse filme ainda. Mas... Nossa, é muito bom esse filme. Muito bom. todo mundo fala. Talvez eu assista um dia, gente. Mas a gente tem o Kingsman também, o primeiro, né? Que é o único bom. Que, na verdade, ele teve cortes, mas pode ser considerado aí como um plano sequência, que é a cena... Gente, aquela cena da igreja. A sequência da igreja, gente, assim, é muito boa essa cena. Você lembra dessa cena, né, Laura? Sim. A música Sim, que toca, uhum. gente, muito boa. E, enfim, teve alguns cortes aí invisíveis, porque precisava de reações dos atores, né? Precisava ser filmada a reação do ator, então teve um corte perceptível, depois acrescentou a cena da reação. Mas, gente, é muito plano sequência essa cena, é muito, muito boa. Bom, e tem vários outros também, gente. Se vocês pesquisarem, se vocês ficaram curiosos pra conhecer outras produções, né, que tem cenas e que foram filmadas em plano sequência, tem diversas aí opções pra vocês assistirem. Bom, e se tem algum que a gente não comentou, alguma cena que você conhece, seja de filme, seja, sei lá, de animação, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio e já sabem, né? Até o próximo!